Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá chegando o seu AB1 dessa quinta-feira, hoje dia 19 de fevereiro. Então, vamos às informações. Ao vivo com a gente tem Larissa Juliana, Fábio Gomes, Gessé Acioli e Joel Almeida. Larissa traz os principais assuntos do nosso portal e tem registro da violência contra a mulher aqui na região, infelizmente. Né, Larissa? Um bom dia para você. Exatamente. Bom dia, Almi, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa história é lamentável porque uma mulher de 25 anos morreu vítima de disparos de arma de fogo na própria residência. Essa jovem trabalhava como manicure e foi encontrada sem vida com marcas de disparos de arma de fogo. Daqui a pouquinho eu volto trazendo os detalhes dessa história, Almi. Ok, Larissa, essa triste história, não é? Fábio vai trazer informações sobre o IPVA, porque termina hoje o prazo do pagamento da primeira parcela desse imposto para veículos com placa de final 5 e 6. Então, a gente vai saber o que acontece com o proprietário que perde o prazo de pagamento desse imposto. Não é isso, Fábio? Bom dia! Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de quinta-feira. É muito importante a gente falar sobre esse imposto, né? Ele pode ser pago tanto em cota única como também através dessas parcelas. Hoje encerra, né, o prazo de pagamento da primeira parcela do IPVA para aqueles veículos com placas finais 5 e 6. A gente daqui a pouco vai ter a presença aqui de um especialista em trânsito orientando os condutores a ficarem atentos, né, a esses prazos e também explicando quais são os prejuízos que o condutor pode ter caso ele deixe passar alguma data dessas batidas. Então daqui a pouquinho eu volto trazendo todos esses detalhes, Almir. Muito bem, Fábio. Gessé vai falar sobre a aposentadoria para quem muda de profissão assim ao longo da carreira. Será que isso provoca alguma mudança na aposentadoria desse trabalhador? Bom dia para você, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo, um ótimo retorno pós-carnaval para todo mundo. E é isso, a gente vai tirar as principais dúvidas nesse quesito, né? Se eu estou aí numa profissão, mudei, mas eu sempre contribuí, como é que fica a minha contribuição no final para a minha aposentadoria lá na frente? Isso tem alguma implicação? A gente vai tirar todas essas dúvidas com a ajuda de um especialista daqui a pouco. Muito bem, Gessé. Joel vai abrir o nosso consultório em instantes porque estamos no Fevereiro Roxo, uma campanha de conscientização sobre 3 doenças crônicas, incuráveis e progressivas, pessoal: Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Joel, um bom dia para você. É esse o tema do nosso AB Saúde de hoje. Bom dia, Almir. Bom dia também para você que está com a gente junto nesse AB1, nesta quinta-feira. Olha só, a gente vai falar sobre essa campanha do Fevereiro Roxo, falar sobre a importância de perceber os sinais, a importância, né, do diagnóstico correto, de procurar um médico e também das novas formas de tratamento dessas duas doenças, lúpus e também da fibromialgia e, aliás, das 3, né? Essa campanha engloba também o Alzheimer. A gente vai falar dos sintomas, dos tratamentos, a gente vai conversar com uma médica, a doutora Júlia Carone vai estar comigo ao vivo, ela é reumatologista, vai tirar todas as dúvidas e claro que você também pode participar desse bate-papo. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações aqui no AB1, Almir. Combinadíssimo, Joel, Gessé, Fábio, Larissa, estamos juntos nesse AB1. E olha, a gente também vai ver como é que foi o encerramento oficial do Carnaval de Bezerros. A folia por lá terminou ontem com o bacalhau do Lula Vassoureiro. Imagina só, há 70 anos os foliões tomam as ruas da cidade em plena quarta-feira de cinzas, hein? Haja fôlego! Então, tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no seu AB1. Muito bem, 11 horas e 50 minutos, que todo mundo tenha aproveitado bem esse carnaval, tenha sido para o agito, para o descanso ou para um pouquinho dos dois, né? A gente sempre dá um jeito. Vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. E tem o QR Code que está aí do lado e leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça
pela internet. Então vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante para a gente começar. A previsão está dizendo que o dia deve ser de sol, sol assim, com nuvens. À noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. A temperatura nesse instante marca 31 graus e a mínima não deve passar dos 20 graus nessa quinta-feira, pessoal. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Carnaval 2026. Então a gente vai falar ao vivo com o Fábio Gomes para trazer os números dessa operação. Até porque, ao longo do Carnaval desse ano, a gente trouxe informações sobre acidentes graves que foram registrados na região. A gente trouxe tudo isso nos nossos telejornais. Mas qual é o balanço, então, da Polícia Rodoviária Federal? Hein, Fábio? Desde já, uma boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui nesse AB1. E realmente, Almir, esse balanço foi divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal com as principais, com todas as ações, aliás, que foram realizadas nas rodovias federais que cortam aqui o nosso estado. Essa operação ela começou na última sexta-feira de Carnaval, durou até a quarta-feira de cinzas. E para trazer os números que foram divulgados nesse balanço, a gente convidou para participar ao vivo com a gente aqui Ângelo Fernando, chefe substituto aqui da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Caruaru. Ângelo, muito boa tarde para o senhor. Eu queria que o senhor falasse para a gente como foram esses dados, desse último balanço que foi divulgado pela PRF. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Almir, a todos que nos acompanham. Infelizmente, nós tivemos alguns sinistros de trânsito nesse período, cerca de 13 sinistros com pessoas graves e tivemos também 3 mortes, 3 vítimas fatais. Um atropelamento e outras 2 pessoas que vieram a falecer em virtude de um trágico sinistro que ocorreu aí em Encruzilhada, na tarde da terça-feira. Vimos nos números que as pessoas continuam de forma imprudente conduzindo um veículo. A maioria das notificações extraídas foram de ultrapassagens indevidas, não uso do cinto de segurança, não uso do capacete, como também algumas pessoas, cerca de 80, foram flagradas dirigindo sob influência de álcool. Desse resultado, em torno de 4 pessoas detidas. Então, você analisando os números, você verifica que a condução, o comportamento na direção de um veículo continua sendo a principal causa de sinistro de trânsito nas nossas rodovias. Comparados com o ano passado, esses números foram positivos ou negativos? Foram negativos. O ano passado nós não tivemos nenhuma morte, nós só tivemos 6 sinistro de trânsito, então houve quase o dobro, o dobro, mais um pouquinho, e também em pessoas feridas nós tivemos um acréscimo. Então, tudo nos leva à reflexão, como também conclamamos que as pessoas que conduzem veículos tenham mais responsabilidade, mais atenção ao volante e analisem, infelizmente 3 vidas se foram resultantes de sinistro de trânsito em nossas rodovias. E ações educativas também foram realizadas por parte da PRF durante esse período da operação, não foi? Exatamente. Nós buscamos justamente essa conscientização para que os condutores, eles realmente, no dia a dia, eles consigam dirigir com prudência, com atenção, para contribuir que o trânsito seja mais seguro. Mas a gente precisa que a polícia faça o seu trabalho, que os órgãos de trânsito conservem as rodovias, mas também que o condutor, que é o ator principal, ele contribua para um trânsito mais seguro. Perfeito. Importante também destacar que a operação acabou, mas a polícia continua com seu trabalho de fiscalização nas rodovias e também que os condutores eles continuem tendo mais atenção no trânsito, nesse período. Com certeza. Nós estamos aí com a Operação Rodovida em andamento, que vai até o final desse mês, onde nós buscamos intensificar sempre as ações. Sabemos que muita gente ainda se encontra no litoral, muita gente ainda não retornou para as suas residências e que estão nos escutando, nos assistindo, que quando assumir a direção do veículo, assumam de forma responsável. Perfeito. Ângelo, muito obrigado pela participação com a gente ao vivo aqui no AB1. Volto contigo, Almir. Fábio, muito obrigado pelas informações. A gente sempre agradece a Polícia Rodoviária Federal por essas entrevistas e orientações também ao vivo. A gente sabe que tem a festa de carnaval, há quem aproveite para o agito, há quem aproveite para descansar, há também uma forma de aproveitar um pouquinho de cada coisa, Para lá e para cá a gente procura equilíbrio também, mas é fundamental a gente saber que a vida continua, não é, pessoal? Muita gente certamente voltando para a cidade de origem nessa quinta-feira para retomar a vida.
Tomara que esse retorno também seja em paz, né, com tranquilidade e independentemente dessas campanhas que são realizadas e fiscalizações também da Polícia Rodoviária Federal, o condutor tenha sempre consciência, né, ao volante, para quem pilota motocicleta, enfim, para circular com segurança nessas rodovias aqui da nossa região também. Então vamos seguindo. A gente vai conferir agora o que é destaque no G1. Larissa Juliana está chegando ao vivo, direto da nossa redação. Uma boa tarde para você, Larissa. Infelizmente tem caso de violência contra a mulher aqui na nossa região, né? Exatamente. Boa tarde para você, Almir, para todo mundo. Foi uma jovem de 25 anos que trabalhava como manicure que foi assassinada a tiros no município de Santa Cruz do Capibaribe. A vítima foi identificada como Maria Eduarda Gomes do Nascimento e ela trabalhava como manicure e foi encontrada já sem vida dentro da residência na região central de Santa Cruz do Capibaribe. Esse crime aconteceu ontem e o corpo da jovem apresentava marcas de disparos de arma de fogo quando a polícia chegou. Até agora, ninguém foi preso, segundo a polícia, e a motivação do crime ainda é desconhecida. E ainda segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado como homicídio consumado. As equipes seguem fazendo a investigação para esclarecer esse crime e no G1 a gente traz os detalhes, além de alguns contatos para denunciar casos de crime de violência contra a mulher, como, por exemplo, o número 180, que oferece denúncias anônimas e está disponível 24 horas pela Central da Mulher, além do número 190 da Polícia Militar e de outros contatos também a gente tem disponível na matéria completa do G1, Almir. E a gente reforça a importância da denúncia mesmo, não é, Larissa? É fundamental. A gente sabe que esses dados da violência contra a mulher têm aumentado muito, mas a denúncia cumpre um papel fundamental no enfrentamento a esse tipo de violência também. É claro que a gente lamenta, não é, a morte de uma mulher, de uma trabalhadora, uma jovem trabalhadora, e a gente vai seguir acompanhando essas investigações aqui no AB1. E estou vendo que no G1, Larissa, também tem informações sobre violência no Carnaval, lá na cidade de Bom Conselho. Exatamente. Um homem de 47 anos estava aproveitando o carnaval na zona rural de Bom Conselho com uma bebezinha de 9 meses no colo, a própria filha dele, quando ele foi atingido por disparos de arma de fogo. Esse homem, identificado como Edilson Clemente da Silva, morreu com esses disparos de arma de fogo e a bebê ficou ferida e sobreviveu. Segundo a polícia, ele estava com a filha aproveitando o carnaval quando foi surpreendido por um suspeito de 20 anos. A investigação aponta que o crime pode estar ligado a um relacionamento com a ex-companheira do autor dos disparos. O Edilson era companheiro da ex-companheira do autor dos disparos de 20 anos. Durante o ataque, 3 pessoas foram baleadas, incluindo Edilson, que morreu ainda no local, e a bebê de 9 meses, que, segundo a Polícia Civil, foi socorrida e passa bem. E, de acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, esse suspeito que efetuou os disparos foi detido logo depois do crime e, antes da chegada dos policiais, ele chegou a ser agredido por populares e precisou de atendimento médico. E, após receber alta, foi levado à delegacia. A prisão em flagrante foi confirmada, pela polícia e o caso foi registrado com homicídio consumado e tentativa de duplo homicídio. E aí no G1 a gente traz todos os detalhes dessa história, Almir. E que história, não é? A violência não respeita ninguém, né, Larissa? Nem um bebê. Você já pensou nisso? Uma pessoa perde a vida, está com um bebê nos braços, mas ainda bem, não é? O bebê sobreviveu, está passando bem. A gente torce também aí para a vida longa dessa criança e lamenta mais um caso de assassinato na nossa região. São os registros da violência, infelizmente. Larissa, muito obrigado por essas informações. Daqui a pouquinho você está voltando, né? Exatamente, Almir. Daqui a pouquinho eu volto com outras notícias. Estamos juntos aqui nesse AB1. Até já. Agora, meio-dia, pessoal. Olha, a partir de 1º de março, os condomínios residenciais de acesso controlado passam a ser responsáveis pelos resíduos sólidos que são gerados ali. É a nova lei dos grandes geradores que entra em vigor aqui em Caruaru. Então, a gente vai falar sobre esse assunto ao vivo com o Gessé Acioli, porque tem um prazo de cadastro para esses condomínios. Não é isso, Gessé? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, existem prazos, que a gente já vem acompanhando desde o final do ano passado, quando a lei entrou em vigor, quando o cadastro foi iniciado para que os grandes geradores pudessem se cadastrar.
e a próxima semana será o prazo final aí para esses grandes geradores relacionado aos condomínios, né, residenciais, onde há o controle. Eu estou aqui com o secretário de Serviços Públicos de Caruaru, Vital Florencio. Vital, primeiro eu gostaria que você trouxesse rapidamente o que faz, o que caracteriza ser esse grande gerador, para que as pessoas entendam que essa lei entra em vigor para os grandes geradores. Boa tarde. Boa tarde, Gessé. Boa tarde aos amigos que acompanham a BTV Primeira Edição. Exatamente. Todo estabelecimento que gerar mais de 300 litros dia de lixo, ele é considerado grande gerador. Então, essa lei municipal ela é baseada em outras duas leis nacionais, a do Marco Legal do Saneamento e a de Política Nacional de Resíduo, onde os municípios eles se adequam à sua realidade. Então, Caruaru, que teria esse prazo a novembro do ano passado, ele passa agora para o dia 28 de fevereiro, o prazo final dos condomínios residenciais. A partir do dia 1º de março, esses condomínios eles serão responsáveis em acondicionar, transportar e destinar corretamente o seu lixo. Vale lembrar que as residências comuns aqui em Caruaru, elas não serão impactadas por essa lei dos grandes geradores. Então, vale salientar também, Gessé, que não terá duplicidade de cobrança, ou seja, a taxa de lixo do IPTU não será cobrado dentro do IPTU essa taxa do lixo, então vale salientar isso também, que foi cobrado proporcionalmente, ou seja, janeiro e fevereiro, o restante do ano, ele não terá essa cobrança junto ao município. Então é preciso ficar atento a esses condomínios residenciais que façam seu cadastro junto à Secretaria de Serviços Públicos, entra lá na plataforma caruaru.undoc.com.br, vai lá na central de atendimentos, entra na aba dos grandes geradores, faz todo o seu cadastro com a sua documentação, CNPJ, o responsável certinho, porque a gente vai identificar, vai enxergar esse cadastro e a partir daí será montado um mapa para a nossa coleta de lixo aqui em Caruaru com todo o cronograma correto. A gente já vem trazendo essas informações e atualizando sempre, né, sobre as datas que foram, inclusive, estendidas agora para março, mas diante disso, Vital, como tem sido a aceitação dos grandes geradores em relação ao cadastramento? É importantíssimo, né? Além de ter essa diminuição da pressão sobre a coleta de lixo no nosso município, nós estamos seguindo essa política nacional que é a coleta seletiva, né? Nós estamos com essa lei incentivando para que os condomínios, para que os estabelecimentos que são grandes geradores, ele faça a sua separação do lixo, ou seja, faça corretamente o descarte do vidro, do papel, do papelão, para que a gente possa evitar e ainda ter esses descartes irregulares em portas de escolas, portas de hospitais, em muros que não são habitados, para que a gente possa deixar a nossa cidade cada vez mais limpa. Então nós seguimos essa política nacional, seguimos à risca o que é recomendado pelos órgãos de controle, tanto o Tribunal de Contas como o Ministério Público aqui de Pernambuco, que recomenda para que o município ela se adeque a essa lei dos grandes geradores. A gente observa também que há uma preocupação com quem não cumprir. A Secretaria também vai fiscalizar esse tipo de situação, porque pode haver um descarte incorreto. Sim, perfeitamente, né? A Secretaria de Serviços Públicos ela está preparada com toda a sua equipe para, além de tudo, orientar a esses condomínios como fazer o seu descarte corretamente, o seu acondicionamento do lixo. Então nós vamos acompanhar de perto e peço encarecidamente que esses condomínios eles façam o seu cadastro, que não fez ainda, faça o cadastro junto à Secretaria de Serviços Públicos e qualquer dúvida entre em contato com a CESP. Só reforçando o site para o cadastro? É caruaru.undoc.com.br, embaixo ali tem central de atendimento, se você clica lá, ele vai direcionar você para uma aba. Então coloca lá grandes geradores, que vai abrir o protocolo e a gente vai enxergar e reconhecer todos os dados que você preencheu. Vital, muito obrigado pela participação conosco, secretário de Serviços Públicos aqui de Caruaru. É isso, ficar atento. O prazo final para o cadastramento dia 28, a partir de 1º de março já começa a valer também, né, para os grandes geradores relacionados aos condomínios residencial, aí que haja controle. Almi. Valeu, viu, Gessé? Muito obrigado pelas informações importantíssimas aqui no AB1. A gente agradece a presença do secretário também e daqui a pouco a gente conversa mais, Gessé. E vamos seguindo porque nas rendeiras aqui em Caruaru tem morador preocupado com a situação de um esgoto estourado há mais de um mês, hein? Eles entraram em contato com a gente e a nossa equipe foi até lá. Vamos ver? Indesejado pelos vizinhos e por visitantes. Quem passa pela rua Major João Coelho, a principal do bairro das Rendeiras, se depara com esse esgoto, já na altura do final das obras da nova creche. É tanta água suja que o esgoto escorre pela rua por várias esquinas. Moradores e motoristas reclamam da falta do serviço da Compesa. Essa Compesa está deixando a gente a desejar, porque vê só o buraco que está ali.
Ontem mesmo eles vieram consertaram uma parte da minha casa lá embaixo, mas não consertaram em cima, o principal, que é onde está a fonte mais forte de água. Incomoda muito, e muito. E muito. Ter que passar devagar para não molhar o cliente, né? E também não se molhar, né? Molhar essa água aí de esgoto, né? Eu espero que eles, né? Os políticos tomem providência, né? Tomem providência. Isso é um absurdo. Uma cidade como Caruaru, né? do porto de Caruaru, numa situação dessa. Agora, se eu te dissesse que tudo isso fica em frente a uma padaria, essa daqui. Imagine você sair de casa com aquela maior vontade de comer um pão quentinho, comprar algum doce para acompanhar o café e se deparar com esse esgoto. Não dá vontade, né? A gente veio comprar pão, nós temos que fazer um labirinto para poder chegar até a padaria, porque existe essa nojeira, muito dejeto, muito micróbios, muito perigoso para aqui, para a nossa comunidade. Não dá vontade de comer, não? Não, porque o cheiro está muito forte. Quando a gente chega na padaria, justamente numa padaria, e está esse buraco aí aberto. E ele tem atrapalhado a clientela. O cliente vem para o carro ali, ou para o carro aqui por trás, ou vem aqui por trás para não passar aqui, porque correndo essa fezes pelas ruas aqui no início da Morada Nova. Você sabe que pode prejudicar a qualquer momento. Pode prejudicar. Anselmo diz que há 40 dias o esgoto estourou e que de lá para cá os vizinhos e comerciantes ligam para a Compesa, que até veio, mas não resolveu o problema. Mais de 40 dias já está assim. Só fizeram uma visita, abriram e não resolveram o problema. Exatamente. Aí ninguém está aguentando mais. Quem quer comer algum lanche aqui na padaria tal, não aguenta mais. Não consegue fazer um lanche bem, né? Por causa do fedor. Para andar aqui tá difícil. Tá difícil. Porque tá demais, já tá um lodo, já tá virando lodo já. Eu espero que venha ajeitar, né? E veja o tempo que tá se escorrendo, né? O tempo que tá escorrendo, todo mundo não tá aguentando mais. Passando de frente das casas do povo, descendo aqui, de frente do Lava Jato, descendo, ninguém aguenta mais não. E quem é que vai aguentar uma situação dessa e há tanto tempo, mais de um mês, hein, pessoal? Então vamos às respostas? A gente foi em busca da Compesa. Eles informaram que a companhia não foi notificada por meio dos canais oficiais sobre esse problema aí nas rendeiras. A Compesa disse também que uma equipe será enviada a esse endereço para realizar o diagnóstico e tomar as providências. Então, a gente vai aguardar mesmo junto aos moradores aí das rendeiras para resolver esse problema. Pense nisso, todo dia e bem pertinho de uma padaria, ninguém merece, né? Vamos para o Momento WhatsApp agora, porque o Edmilson Francisco, que mora na rua São Tiago, no Cidade Jardim, aqui em Caruaru também, mandou um vídeo mostrando o que? Esgoto estourado por lá. Então vamos ver. Aqui na rua Santiago, na Cidade Jardim, esse esgoto está estourado há mais de 30 dias. Já ligaram umas 20 vezes para a prefeitura nada de vir ajeitar esse esgoto. Olha a situação como é que está. Começa lá em cima o esgoto, desce, lá no terceiro poste, primeiro, segundo, lá no terceiro e nada de vir ajeitar. Faz mais de 30 dias, já ligaram umas 20 vezes para a prefeitura e nada de vir, nem a Compesa, nada. Tá vendo aí? Das rendeiras, ó, para esse bairro que a gente viu agora com o mesmo problema, pessoal lá do Cidade Jardim. A gente foi em busca das respostas também, viu, Edmilson? Aí a Compesa disse que também não foi notificada por meio dos canais oficiais sobre essa situação aí do bairro, aí do Cidade Jardim. Mas a Compesa disse também que uma equipe será enviada ao local para resolver esse problema. Hein, Edmilson? E é um problema grande, muito grande, como a gente está vendo nesse vídeo que o Edmilson mandou, não é? Aí a Compesa lembra ainda que esses registros precisam ser feitos nos canais oficiais, ou seja, pelo site compesa.com.br, pelo aplicativo da companhia, pelo 0800 081 0195 ou então pelo WhatsApp 99488 5227. Edmilson, a gente também vai ficar aguardando a chegada dessa equipe da Compesa para resolver essa bronca desse tamanho aí no Cidade Jardim. E você também pode participar do AB1, você grava um vídeo com um problema aí da sua rua e manda pra gente pelo 99198-8212 para você participar do Momento WhatsApp. A seguir no AB1 tem o AB Saúde, pessoal, e hoje vamos falar sobre o Fevereiro Roxo, mês de conscientização sobre 3 doenças sérias: lúpus,
fibromialgia e Alzheimer. Ao vivo, uma médica vai tirar as dúvidas no AB Saúde. A gente volta já, 12h, 11 minutos agora. O seu AB1 está de volta, 12h, 12 minutos. Aí a gente vai até Garanhuns para ver como é que está a previsão do tempo por lá também. Vamos olhar aí a Cidade das Flores. O dia deve ser de sol com muitas nuvens e à noite o tempo pode ficar um pouquinho mais aberto de acordo com a previsão. Nesse instante, você está vendo aí na tela, ó, os termômetros marcam 30 graus e a mínima deve ficar em torno dos 19 graus hoje. Agora tem recado para os donos de veículos, hein? É que fevereiro é mês de pagamento do IPVA. Hoje mesmo vence a cota única ou a primeira parcela para donos de veículos com final de placa 5 ou 6. Então a gente vai dar uma olhada na tela para ver esse calendário também. Vamos acompanhar com a gente? Tá prontinho, a gente preparou para você. Dá só uma olhada, você que está em casa também, ó. Os finais de placa 1 ou 2, você está vendo? Ó? Tem aí, ó, 5 de fevereiro, né? Inclusive essa parcela já passou. 3 ou 4, 10 de fevereiro já passou também. 5 ou 6, 19 de fevereiro, ó. Tá vendo aí? Hoje. 7 ou 8, 20 de fevereiro amanhã. 9 ou 0, 25 de fevereiro, próxima quarta-feira. Então todo mundo precisa ficar ligado nesse calendário. E aí vem sempre aquela pergunta, o que é que pode acontecer com quem não paga o IPVA em dia? A gente vai voltar com o Fábio Gomes ao vivo, que tem todas essas orientações agora. Não é isso, Fábio? Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1. E é isso mesmo, né? Começo do ano sempre tem esse imposto do IPVA que pesa um pouco no bolso dos condutores, mas é muito importante estar com ele em dia para evitar certos prejuízos. Para falar sobre o imposto do IPVA com a gente hoje, a gente convidou o Gleidson Mendes, ele é especialista em trânsito aqui em Caruaru. Gleidson, muito boa tarde, seja bem-vindo ao AB1. Uma das principais perguntas que a gente tem aqui é quais são os principais cuidados que esses condutores precisam ter com esses prazos, Gleidson. Boa tarde. Boa tarde, pois é. A gente vira o ano, tem algumas contas para a gente pagar, uma delas é justamente o IPVA, que aqui em Pernambuco começa sempre no mês de fevereiro. Então é feita uma divisão, levando em consideração o final da placa, e ao longo do mês de fevereiro vão vencendo ali as primeiras parcelas ou o valor em cota única, para que esse condutor, esse proprietário do veículo, faça o pagamento. E ele também tem a opção de fazer o parcelamento em até 10 vezes no pagamento do IPVA. E também, né, vale chamar a atenção para os condutores o seguinte: nós temos um outro prazo, que é um prazo de validade do documento do ano anterior. Então o CRLV do ano 2025 ele não está vencido. Se você tiver com ele pago, você continua utilizando esse CRLV até o segundo semestre normalmente. O problema é se esse documento não estiver pago. Caso ele não esteja pago, de repente o condutor ainda está circulando com 2014, o CRLV 2014 em mãos, aí é problema porque isso vai caracterizar a infração de trânsito. Perfeito. E aí, como você frisou, né, tem a parcela única e tem também as parcelas. Qual é mais vantajoso para o condutor pagar no momento? A parcela única ou ele dividir esse valor? Pois é, cabe ao proprietário fazer essa análise, né, porque a legislação estadual ela prevê um desconto de 7% no valor do IPVA quando o proprietário opta por pagar em cota única. E essa cota única ela acontece já no mês de fevereiro. Inclusive, para os primeiros números de placa, essa cota única ela já passou, já se venceu, né? E o final 5 e 6 ele está se vencendo hoje. Então, tem 7%, não é um valor tão considerável, dependendo do valor ali do licenciamento, é até viável que seja feito esse pagamento, mas cabe ao proprietário analisar se o desconto realmente é atrativo, faça o pagamento em cota única, de certa forma você até já se livra desse problema do licenciamento anual para o resto do ano. Do contrário, faça o pagamento parcelado, que você vai estar dentro daquilo que a legislação prevê, vai estar dentro dos prazos ali e pode continuar conduzindo seu veículo normalmente. Perfeito, Gleidson. Muito obrigado pela participação ao vivo aqui com a gente no AB1. Ficou o recado dado aí para os condutores ficarem atentos a esses prazos para evitarem, né, possíveis prejuízos na hora que estiverem circulando, não só em Caruaru, mas também em todo o estado de Pernambuco. Almir. Muito bem, Fábio. Muito obrigado pelas informações. Orientações são sempre bem-vindas, né, pessoal? Bom trabalho, Fábio. Valeu. E vamos seguindo porque uma coisa é certa, hein? Para muita gente ficou bem difícil se aposentar. Cada ano que passa, as novas regras entram em vigor e a aposentadoria vai ficando mais longe, mais distante. Mas e quando o trabalhador muda de profissão ao longo da carreira? Será que isso provoca alguma mudança em relação à aposentadoria também? Gessé Ascioli está voltando ao vivo para falar sobre isso agora, né, Gessé?
É isso, Almir. Como você citou, né, a aposentadoria, que é o sonho do trabalhador, né, depois de ter contribuído tanto, automaticamente fica essa preocupação e essa dúvida que gera aí na cabeça do trabalhador em relação à migração de uma área para outra, a minha contribuição que acontecia. E aí eu estou aqui com a advogada especialista no assunto, doutora Luana Guedes, que vai nos ajudar a compreender sobre essa situação. Eu estou numa área, já contribuo há algum tempo, migrei para outra área, como é que fica a minha situação? Boa tarde. Boa tarde, Gessé. Boa tarde a todos que estão acompanhando, né, a TV Asa Branca neste momento. Então, Gessé, é uma pergunta muito importante e um assunto muito relevante, que todos os segurados precisam ter um cuidado maior sobre essas situações. Mas, de antemão, o INSS considera, sim, todas essas contribuições, não tem problema se você contribuiu em qual modalidade, pode, sim, agrupar todas elas para uma aposentadoria futura, que é esse momento tão importante na vida dos nossos segurados, não é mesmo? A gente tem aí, inclusive, aquela situação, mas a área que eu migrei, ela tem uma contribuição maior. O que é que vale no final para quando eu for me aposentar, aquele valor ser restituído, digamos assim, do que eu contribuí? Pronto, Gessé, veja, o INSS ele não é obrigado a fazer essa organização, não. A organização parte do segurado. Então, muitas pessoas cometem alguns erros no momento de fazer a contribuição, referente ao código da contribuição ou à alíquota, que é a porcentagem que você faz esse tipo de contribuição. Então, assim, tem que ter muito cuidado referente a isso. O INSS dá algumas opções de complementação, de agrupamento. Porém, de fato, o segurado ele precisa saber disso. E é uma dificuldade, porque depois que teve a reforma da Previdência, houve muitas mudanças para requerer esses benefícios e esses tipos de aposentadoria, que são de algumas modalidades distintas, e algumas contribuições servem para essas modalidades, outras não. Então, tem que entender, de fato, qual é a necessidade do segurado ali naquele momento, qual, de fato, aquele benefício que ele está requerendo, se enquadra na atividade que ele exerce hoje, sobre aquele tipo de contribuição ou não. Diante de tantas mudanças que vão ocorrendo ao longo dos anos, quais seriam as dicas para o contribuinte hoje se organizar nesse sentido? Então, Gessé, primeiramente, a organização. A informação é muito importante. Procurar um profissional adequado, que tenha qualificação ali para estar lhe passando as orientações, fazendo uma análise previdenciária ou até mesmo um planejamento previdenciário para estar lhe ajudando nesse momento tão importante. Porque o segurado, de fato, muitas vezes ele não é obrigado a saber de tudo isso, e são muitos detalhes. E o INSS está, de fato, atento a todas essas inconsistências ali na sua base de dados, para estar ali, infelizmente, indeferindo o seu pedido e você tendo uma surpresa aí no momento que você mais precisa de um cuidado maior, de uma atenção maior que a sua tão sonhada aposentadoria. Então tem que ter de fato esse cuidado, esse acompanhamento e procurar um profissional para lhe ajudar diante dessas situações. Luana, muito obrigado pela participação. Luana Guedes, que é advogada especialista no assunto, nos ajudou a compreender sobre essas mudanças. É bom ficar atento. É isso, Gessé Acioli para o AB1. Muito bem, agora é meio-dia, 20 minutos, vamos abrir o nosso consultório dessa quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre o Fevereiro Roxo, uma campanha de conscientização sobre 3 doenças crônicas, incuráveis e progressivas: Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Joel Almeida está chegando ao vivo no AB Saúde de hoje para a gente tirar todas as dúvidas sobre esses assuntos. Oi, Joel, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde também para você que está com a gente aqui no nosso AB1, no AB Saúde. A gente invadiu aqui o consultório da reumatologista, doutora Júlia Carone, que está aqui conosco. Doutora Júlia, é importante falar sobre esses 3 assuntos, né? Doenças diferentes, mas que têm em comum muita dor. São doenças crônicas e que precisa ter um diagnóstico correto, né? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Joel. Então, as 3 doenças, elas são, assim, na verdade, não comemoradas, mas elas são exaltadas no fevereiro para a gente poder conscientizar as pessoas, aumentar o diagnóstico mais precoce e melhorar a qualidade de vida, né? Então, elas têm, a fibromialgia e o lúpus, especialmente, têm em comum serem doenças que cursam com dor, né? Mas as 3 são doenças crônicas que não têm tratamento, então por isso que a gente fala sobre elas nesse período, né? Doutora, tem muita pergunta. A gente recebeu uma chuva dessas perguntas, inclusive a gente preparou uma reportagem antes do nosso bate-papo para que o pessoal de casa entenda como é que funciona tanto o lúpus como a fibromialgia. A gente vai entender mais na reportagem. Veja.
Desde pequena, Ayane sofre com dores que até pouco tempo não sabia identificar. Só depois de passados longos e sofridos 12 anos, ela descobriu que o sofrimento tinha nome: fibromialgia. É uma síndrome crônica de dor musculoesquelética, uma doença que aumenta a sensibilidade da dor através dos nervos. É como se o paciente tivesse mais nervos mandando informação de dor para o cérebro. Por isso, eles sentem mais dor de uma forma muito mais intensa e por mais tempo. Eu, desde os 8 anos de idade, eu sempre senti muitas dores. E as minhas dores, inclusive, eram nas pernas, em específico bem nas pernas, assim, no joelho, na parte de trás. E passou muito tempo, 12 anos, até eu descobrir a doença realmente. Um ano antes de descobrir a doença, eu praticamente vivia na UPA, eu moro no Salgado, aí eu vivia na UPA do Salgado toda noite. Na época eu trabalhava, quando eu saía do trabalho, toda noite eu ia para lá, porque eu não aguentava de muita dor, era insuportável. Aí chegou um momento que eu ia ao hospital, à UPA, e a médica disse que não tinha mais medicação para que passasse as minhas dores, porque eu ficava lá, ficava internada, porque eu estava numa condição, uma crise muito forte no tempo, isso foi em 2016 para 2017, eu tive uma crise muito forte, e ela chegou para mim e disse, olha, eu não vou mentir para você não, aqui não tem mais medicação para me tratar você tem que procurar um especialista. Foi no consultório que ela recebeu um outro diagnóstico difícil, uma outra doença também grave, mas que é autoimune e inflamatória e pode estar associada à fibromialgia. Ela conta que precisou deixar de trabalhar por causa do preconceito. Hoje eu não trabalho porque não tem como conciliar um ambiente de trabalho com as idas ao EMIP. Não que eu não queira, que é muito difícil realmente, às vezes eu me levanto, não tenho condições de levantar, a dor é muito forte, você sente um cansaço, assim, que parece que um caminhão passou por cima de você logo cedo. E, querendo ou não, é muito difícil, porque lá no IMIP a gente não tem, eu vou essa data, e nessa data eu chego pro meu patrão e digo, eu vou poder faltar essa data, só que eu sou acompanhada por muitos médicos. Então, cada consulta é um dia diferente. Eu já cheguei a ouvir de pessoas dizer assim, eu não contrataria você porque eu não tenho condições de ficar com um funcionário que vai faltar praticamente o mês todinho para estar em hospital. Eliana é costureira, mas já não trabalha como antes por causa da fibromialgia. Ela diz que as dores acompanham ela dia e noite e também incapacitam para o trabalho, mas pouca gente acredita. Eu já cheguei a passar mais de 15 dias de cama, sem conseguir andar até uma tarefa dentro de casa. Para varrer uma casa, não tem condições, porque limita demais. Se tiver na crise, aí que não consegue mesmo. Para diminuir essas dores, ela toma 6 comprimidos diários e faz exercícios. Tudo faz parte do tratamento. Tomo a medicação, aí a gente tem que fazer fisioterapia, porque acaba que mexe também com as articulações. E, assim, é todo um processo. Mudou realmente de vida, né? Totalmente. Muda 100%. Aí você tem que começar a aprender a lidar com a fibromialgia, porque é difícil. Assim como Eliana e Ayane, a fibromialgia afeta cerca de 3% da população. De cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. Entre os sintomas estão dor generalizada, que é o principal sintoma e pode estar presente em diversos pontos do corpo. Fadiga com falta de energia e cansaços excessivos, mesmo após dormir muitas horas. Distúrbio do sono reparador ou profundo, sensação de formigamento em mãos e pés, dificuldades cognitivas, como problemas para se concentrar por longos períodos de tempo, e ansiedade e depressão, que podem estar associados. Para ajudar mulheres que foram diagnosticadas e criar uma rede de apoio para lutar contra a discriminação, Eliana criou um grupo com outras mulheres na cidade, todas unidas com um objetivo comum. E olha, elas conseguiram muitos feitos. É um grupo que troca várias experiências. Hoje eu estou numa crise, aí vem no privado, aí conversa, porque assim, é uma doença que mexe realmente com o psicológico, então precisa de passar por uma equipe multidisciplinar. Conseguimos o passe intermunicipal, que é um direito, temos a carteira da fibromialgia,
conseguimos também o RG-PCD e temos o LEVA também. Olha aí que coisa boa que um grupo foi feito em prol, né, desses direitos, conseguiram vários deles, mas é importante a gente falar sobre os sintomas dessa doença e alertar, porque tem muita gente, né, doutora, que já ouviu falar, mas não sabe nem o que é. Isso. A gente tem muita pergunta aqui, vamos começar? Vamos sim. A gente tem a primeira pergunta da Socorro Araújo, ela pergunta assim: eu tenho sofrido muito com a fibromialgia, meus pés são dormentes e foi receitada a gabapentina. Porém, quando comecei a tomar, fiquei com o coração acelerado. O que posso fazer? Bom, primeiro precisa saber se realmente o paciente tem esse diagnóstico de fibromialgia. Ele não causa somente a parestesia, que é a dormência, a dor neuropática e membro inferior, né, nas pernas. Geralmente a dor, o sintoma mais frequente em todos os pacientes, na verdade, que tem fibromialgia, é a dor. A fadiga é o segundo sintoma mais comum, que é o cansaço extremo, seguido de distúrbio de sono, de memória, pode estar associado com ansiedade, depressão e pode sim também ter a dormência, mas não é o sintoma principal. Então, tem que saber se o paciente realmente tem a fibromialgia ou não. Segundo, a gabapentina é uma medicação que pode ter efeito colateral. Então, precisa saber se essa palpitação, o sintoma realmente, se é uma arritmia ou realmente um aceleramento do batimento cardíaco, está sendo causado pela medicação. Para daí ser substituída a medicação, né? Doutora, Emanuele Soares diz assim: tenho fibromialgia há quase 8 anos, descobri em setembro que tenho endometriose profunda. Recentemente, a médica pediu para procurar um neuro, pois estou com suspeita de esclerose múltipla. Essa doença pode estar relacionada à fibromialgia? Bom, a esclerose múltipla não, é uma doença neurológica, é uma doença autoimune, né? A fibromialgia não é autoimune, não cursa com produção de autoanticorpos, não é uma doença realmente inflamatória, né? É uma doença que chama benigna, né? Porque o paciente ele não vai ter sequelas da doença, como deformidade articular, inflamação da articulação, o paciente sofre muito com dor, mas é uma doença que não tem inflamação e não é autoimune como a esclerose sistêmica. E é uma doença que cursa com dor. A esclerose múltipla pode ter dor e outros sintomas, mas ela é bem diferente da fibromialgia. Temos aqui uma pergunta. Eu gostaria de saber como funciona um novo protocolo de tratamento para a pessoa com fibromialgia. Tem protocolo, doutora? Na verdade, hoje em dia tem o maior foco no tratamento não farmacológico, que é o uso de não uso de medicações, na verdade. Antigamente a gente focava mais no uso das medicações, nos antidepressivos, nos relaxantes musculares, antineuropáticos como gabapentina, mas hoje em dia o maior foco e a maior evidência científica é em relação à atividade física, ao exercício, né? Então, ensinar o paciente o que é a doença é importante, ele saber que ele tem a doença, que ele tem, não é a doença da cabeça, né? É uma doença que acaba sendo invisível, porque você olha para o paciente, você acaba não vendo a doença, não está estampada na cara dele, a não ser que você converse, pergunte, ele vem ao médico muitas vezes, né? Então, você conversar com o paciente, ensinar sobre a doença, ensinar o que é que vai piorar a dor do paciente, o que é que vai melhorar, o que é que pode melhorar. E o segundo principal é o exercício físico. E como fazer esse exercício físico, né? Você começar numa frequência menor, numa intensidade menor, e progressivamente você vai aumentando de acordo com a tolerância do paciente. Então, o foco hoje em dia é em relação ao tratamento não farmacológico. Mas sim, as medicações são importantes. Doutora, essa pergunta que a gente fez agora tem uma relação muito com essa que a Eliane Florencio está fazendo agora. O que posso fazer para aliviar as dores da fibromialgia? Entra aí o exercício físico. E aí eu já pergunto também, tem também uma associação com a alimentação? Bom, a alimentação ainda não tem essa confirmação. A gente não tem assim, um dado de fato, um estudo que a gente se baseie que eu possa afirmar para vocês que a fibromialgia realmente vai melhorar com alguma alimentação ou que ela vai piorar, né? Mas, como eu falei, né, ensinar o paciente a procurar seu médico e para que ele explique o que é a doença, o que ele vai poder fazer para melhorar ou entender o que é que pode piorar a doença. Geralmente o estresse emocional vai piorar a dor do paciente, né? Então, ensinar sobre a doença, ensinar o tipo de exercício que ele vai fazer e como ele vai fazer, porque geralmente os pacientes com fibromialgia eles têm medo de se movimentar, cinesiofobia, porque ele sabe que quando ele faz algum exercício ele vai ter dor, mas ele faz errado. Então, ele tem que ser ensinado como é que faz o exercício físico. Doutora Gabriela Martins está perguntando assim: o que pode desencadear o lúpus? Quais são os sintomas?
Então, o lúpus ele é uma doença diferente da fibromialgia. O que tem de comum é a dor também, né? O paciente tem dor articular, do tipo inflamatória, que é pior após o repouso, quando acorda. Dor muscular pode estar presente também, mas é uma doença que pode cursar com diversos sintomas, né? Como queda de cabelo, feridinha na boca, feridinha na pele também, lesão dos rins, lesão do pulmão, alteração hematológica com queda de plaqueta, anemia. Então, é uma doença bem diferente da fibromialgia. O que é que pode levar ao aparecimento da doença, que é o fator desencadeador, né, ou gatilho. Na verdade, são algumas infecções podem ser gatilhos para o aparecimento da doença em quem tem predisposição genética, o sol, excesso de exposição ao sol, o uso de anticoncepcionais orais também e o tabagismo são os mais implicados no aparecimento da doença. Bom evitar, né? Kelly Souza pergunta, a mulher com lúpus pode ter filhos? Existe algum tratamento para essa doença? Acho que ela está querendo saber se existe essa associação, né, para não impedir aí de engravidar. Sim. E se pode fazer algum tratamento. Sim, com certeza. Na verdade, o paciente que tem lúpus, ele pode engravidar, mas precisa conversar tanto com o médico reumatologista como o médico obstetra, ginecologista, para saber qual é o melhor momento. Geralmente, qual é o melhor momento? Quando o paciente ele não está em atividade. O lúpus é uma doença que tem momentos que está em atividade com muitos sintomas da doença e tem momentos que ele está em remissão com poucos ou nenhum sintoma da doença. Então, o melhor momento é quando ele está em remissão. E quando ele não está em uso de medicações que podem ser prejudiciais tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, esse é o melhor momento. Então, pode engravidar, mas deve-se ser conversado tanto com o médico obstetra quanto com o reumatologista. Doutora, muito obrigado pelas informações e dicas muito válidas para todo mundo. A gente está chegando e muita gente que não pode chegar aqui no consultório de repente, né? Sim. Mas é importante ficar atento aos sintomas, porque o corpo fala. Se sentiu alguma coisa, corre para o posto de saúde mais próximo da sua residência. Se puder pagar uma consulta, liga para poder também marcar. O importante é não deixar a saúde ali, ó, só deixando os sintomas e as dores aparecendo. É importante saber o que é que você tem. Almir, eu volto com você. Muito obrigado, hein, Joel? Valeu demais o nosso consultório, o nosso AB Saúde de hoje. Bom trabalho para você. No próximo bloco tem o AB Esporte. Aí a gente vai ver a classificação histórica do Maguari na Copa do Brasil. Imagina, na primeira partida do time, em uma competição nacional, o Azulão venceu o Laguna e avançou de fase. Olha que beleza! 12h, 34 minutos. A gente volta já. O AB1 está de volta e tem alerta de chuva mais forte em 7 cidades do sertão, hein? Então a gente vai de novo até a redação para falar com Larissa Juliana e saber quais são os outros destaques do G1. Mas conte pra gente, quais são essas cidades, hein, Larissa? Oi, boa tarde novamente. Almir, exatamente, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para municípios do interior do nosso estado. Esse alerta tem validade até às 10 horas da manhã, com possibilidade de renovação, e os municípios do sertão que receberam o alerta foram Carnalbeira da Penha, Floresta, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, Serra Talhada, Trindade e Verdejante. A previsão, segundo o INMET, indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros por dia. Os ventos também devem ser fortes, entre 60 e 100 quilômetros por hora. A orientação, segundo a Defesa Civil, é evitar abrigo debaixo das árvores durante as rajadas de vento, além de não estacionar perto de placas ou torres e também evitar usar aparelhos ligados à tomada, celular, enfim. E além disso, né, é possível também, caso seja necessário, ligar para a Defesa Civil pelo número 197 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193. E aí os moradores desses municípios que receberam um alerta devem ficar atentos aí com a possibilidade de chuvas intensas e também tomar esses cuidados para que não aconteça nada, né, Almir? Exatamente, Larissa. O alerta tem essa função também, não é? E estou vendo que no G1 tem os dados da APAC sobre as chuvas registradas nas últimas 24 horas, né? Exatamente. Ainda falando sobre chuva, só que dessa vez foi um levantamento feito pela Agência Pernambucana de Águas e Clima, que mostra aí os acumulados de chuva nas últimas 24 horas para a nossa região. Segundo o órgão, sistemas atmosféricos continuam favorecendo a formação de nuvens carregadas, o que facilita aí essa chuva que foi registrada nas últimas 24 horas.
Os municípios que tiveram os maiores acumulados de chuva nas últimas horas foram Iati em primeiro lugar, com quase 60 milímetros de chuva, além de Floresta, que teve mais de 52 milímetros, e também Quixaba, com 47 milímetros de chuva acumulado, Tacaimbó, com 43 milímetros, e Tacaratu, com mais de 32 milímetros. Segundo a APAC, a previsão indica pancadas moderadas a fortes de chuva no Agreste e no Sertão, além de possibilidades de raios e também trovões. E a tendência é de continuidade das chuvas, principalmente no Sertão, mas, segundo a APAC, no Agreste as chuvas devem ficar menos intensas. E aí a gente vem acompanhando, né, porque chuva é sempre importante, é importante para a higiene, para o consumo, mas também é importante ficar atento, porque quando tem chuva muito intensa em pouco período de tempo, também podem acontecer prejuízos, principalmente em regiões que não estão preparadas para essa quantidade toda. E aí no G1 a gente traz todos os detalhes sobre esse assunto, Almir. Muito bem, Larissa. Muito obrigado, então, pelos destaques do G1 nesse AB1 de quinta-feira. Bom trabalho para você aí na redação e até amanhã. Muito obrigada, meu querido. Até mais. Até mais. E tá na hora do AB Esporte agora, para a gente falar sobre os times da nossa região, para a gente falar sobre a Copa do Brasil, para a gente falar sobre o Maguari. Não é isso? Herbert Ramos, seja bem-vindo e boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o nosso AB1 e um abraço especial para a galera de Bonito, porque os torcedores do Maguari e toda a população da cidade ainda está em clima de festa após a classificação do Azulão. Ontem, na Copa do Brasil, o time venceu o Laguna e avançou, fez história. Então, simbora conferir como foi esse jogo marcante na reportagem de Franklin, Portugal. Ocasião histórica, claro, por causa desta estreia, a primeira participação do Maguari na Copa do Brasil. E o adversário, o Laguna do Rio Grande do Norte. Enquanto Iago tentou de falta com a bola bem fora do alvo, Júlio César foi muito mais certeiro. O camisa 10 teve habilidade para limpar e bater bem da entrada da área. O goleiro Moroni do Laguna passou aperreio. O Laguna respondeu, bola cruzada por Choco. E Andrade quase abriu o placar de cabeça no estádio Arthur Tavares. O susto parece que fez bem ao Maguari. Em mais uma investida, ataque pela direita, pênalti marcado de Everton em cima de Marquinhos. Júlio César na bola, bateu e fez. 1-0, bem comemorado. E mais que isso, primeiro gol da equipe de Bonito na Copa do Brasil. Vinha na semana treinando pênalti, concluí todos que eu bati, então chegou na hora do jogo, sabia o que tinha que fazer, e graças a Deus foi concluído. O primeiro, que poderia vir acompanhado de mais um. Ítalo do Maguari dominou na entrada da área, teve calma e bateu bem. Bola direto no travessão. O time da casa dava sinais claros de que queria mais. A pergunta era como seria este segundo tempo. Fato é que em jogos nervosos, envolvendo resultados importantes, muitas equipes acabam se retraindo e cometendo erros. Mas até que ponto tudo isso acabaria comprometendo o sonho do Maguari de passar de fase na Copa do Brasil? Logo no comecinho da segunda etapa, o Laguna conseguiu chegar com Erivelton dentro da área. A conclusão é que ficou fácil para o goleiro Bruno. Era o trabalho, portanto, a se fazer. Vigiar o Laguna nos ataques e tentar matar o jogo. Eduardo tentou rasteirinho e essa foi para matar o torcedor de ansiedade. Chico abriu o caminho bonito. Tocou para Verdun, que foi ajeitar e nada, nem conseguiu bater direito. E ainda teve esse gol anulado de Chico por impedimento. Mas, ufa, no fim deu certo. Maguari classificado. Agora é pegar na próxima fase o Fortaleza, lá no Ceará, na próxima terça-feira, 9h30 da noite. O Maguari debutava em competição nacional e a gente sabia que era um dia histórico, não só para a instituição, mas para todos os atletas que estão fazendo parte disso. E esse resultado é a gente dar um passo à frente nessa competição, que é uma competição rentável. É uma competição que dá ainda mais condição da instituição evoluir enquanto clube e a gente espera poder, na próxima partida, fazer mais uma vez um bom jogo e quem sabe vencer o Fortaleza em Fortaleza.
A gente teve uma semana aí preciosa depois do estadual. Acho que a nossa eliminação no estadual foi um pouco sofrida, mas passou. É o primeiro clube de Pernambuco a estrear na Copa do Brasil e sair com uma grande vitória. É muito bom estar fazendo história aqui com a camisa do Maguari. Eu que estava no ano passado e a gente conseguiu a vaga para a Copa do Brasil, para a Série D. Estou muito feliz, sentimento de muita felicidade. Eu tinha machucado e consegui voltar e graças a Deus pude ajudar a equipe ali sofrendo pênalti. Eu estou muito feliz, agora é só comemorar e recuperar que vem batalha pela frente. Olha aí a merecidíssima festa do Azulão, né? Que feito, que marco na história do clube, sensacional. A gente desde já está na maior torcida pelo avanço aí do Maguari. Inclusive a gente fica pensando na alegria do torcedor que foi até lá ao estádio, acompanhou tudo de perto. A gente pensa na alegria do elenco também, né? Puxa vida, todo mundo se prepara tanto. Teve aí essa fase dolorosa no Pernambucano, mas está aí, não é? A glória também, a alegria dessa vitória jogando em casa, né, Herbert? Maguari, Almir, é um clube fundado em 1971, só que passou algumas décadas desativado. Esse clube voltou quase que das cinzas nos últimos 5 anos e é um trabalho muito bem feito. Maguari saiu da 2ª divisão do estadual, foi para a elite, já chegou às semifinais do campeonato estadual, conseguiu uma vaga, como o Marquinhos falou aí na reportagem, ano passado fez um baita campeonato estadual e aí consegue as vagas para a Copa do Brasil e Série D de 2026 e faz uma estreia excelente na Copa do Brasil. Muita gente ficava questionando em relação à estreia, se poderia ter um nervosismo, mas o Maguari superou tudo isso e se classificou com todos os méritos. Parabéns para o Azulão. Exatamente, como a gente viu na reportagem do Franklin, o próximo adversário do Maguari será o Fortaleza. Então conte pra gente quais são os cenários desse jogão, hein, Herbert? Almir, o Maguari enfrenta o Fortaleza, tá aparecendo aqui na tela. Detalhe para esse jogo, jogo único. Eliminatória da 2ª fase da Copa do Brasil, jogo único na casa do Fortaleza. O estádio ainda a ser definido, mas pode ser o Presidente Vargas ou até mesmo a Arena Castelão. Fortaleza vai definir já, divulgar valores de ingressos e tudo mais. Jogo único, terça-feira, dia 24 de fevereiro. O Maguari já faturou com a classificação cerca de R$800 mil. Ao todo, já tem cerca de R$1 milhão em premiação, pode ganhar mais R$1 milhão se passar por aqui. E a gente vai estar acompanhando tudo, fazendo a cobertura completa lá no GE Caruaru e região e, é claro, noticiando aqui no AB1 todos os detalhes e os destaques do esporte do interior. Vou ficando por aqui, até a próxima, Almir. Valeu, viu, Herbert? Valeu, grande abraço para você e até amanhã. A seguir no AB1, a gente mostra como as peças de barro produzidas pelos artesãos de Caruaru também estão presentes como peças de decoração nas casas, hein? E ainda tem a despedida do Carnaval em Bezerros com o bacalhau do Lula Vassoureiro, que encerrou a folia lá na terra dos Papangus, hein? 12h, 47 minutos, a gente volta já. Estamos de volta e, como a gente sabe, a arte do barro é uma das principais manifestações culturais aqui da capital do Agreste. São peças que marcam as nossas tradições e também podem se tornar decoração para casa. Veja na reportagem que a gente preparou para você. Decorar a casa pode até parecer fácil, mas você já se pegou pensando nas peças que podem deixar a casa mais viva e mais bonita? Na casa de Roberto Coxo, pela arte e pela cultura se traduz na decoração que é vista em cada cômodo. As peças de artesanato estão em diversos ambientes da casa e também da pousada de que é dono. Ele não chegou a contar o total, mas sabe que são mais de 500 peças entre esculturas, telas e outros itens. Então a arte, para mim, tem essa beleza. E aqui em casa, cada canto que eu olho, eu ganhei umas peças mesmo da minha amiga, Dona Deta. Quem nunca brincou com boi de barro, quem nunca brincou com uma panelinha, quem nunca brincou com uma mesa, a mulher contando história, isso tudo é arte, é expressão de uma vida. E a gente nordestina mexe nisso. Usar artesanato na decoração é atemporal. Para os especialistas, é um movimento que tem ganhado força por traduzir a beleza da cultura brasileira
e principalmente do Nordeste. Todo o espaço, ele cabe esse diferencial que o artesanato traz, essa personalidade que o artesanato traz. Então, até em um lavabo você consegue colocar uma peça de artesanato na parede, consegue colocar na sala, no estante, consegue colocar num ambiente corporativo. Hoje em dia, muitos ambientes corporativos eles estão trazendo essa decoração e às vezes também revendendo essa decoração. Um dos lugares ideais para comprar essas peças é aqui no Alto do Moura, que possui mais de 300 ateliês e lojas como essa aqui que a gente está nesse momento. Afinal, são mais de 1000 artesãos produzindo tudo que você pode levar para decorar cada ambiente. Mas como fazer isso de forma assertiva? A gente convidou a arquiteta Deise Lucena, que vai dar dicas práticas para a gente agora. E aí, Deise, tem como decorar cada ambiente sem erro? Tem sim. Com um pouquinho de paciência a gente consegue fazer sim. Quais são as dicas práticas? Tem uma regra geral que eu sempre gosto de seguir, é usar sempre 3 objetos decorativos. Claro, esses 3 objetos eles têm que ter algo em comum, pode ser cor, formato, pode ser o acabamento. Digamos que os 3 são brilhosos e aí eles têm que se parecerem entre eles. Então a dica é sempre pegar um mais alto, um que seja mais longinho e outro que seja mediano. E você consegue fazer composições com esses 3. A gente tem aqui na prática, né? Seriam essas 2 pinhas e esse abacaxi, por exemplo. Exato. Os 3, eles têm o mesmo acabamento, porém o abacaxi ele tem uma cor diferenciada. De repente você foi para uma viagem e comprou as 2 pinhas. Foi em outra e comprou esse abacaxi. Mas veja, os 3 juntos, eles ornam. Eles não ficam feios juntos. Qual outra dica? Objetos pequenos, geralmente em casa a gente sempre tem uma lembrancinha que voltou de uma viagem e o jeito para poder destacar ela numa mesa, numa prateleira, é colocando ela em cima de algum livro, ou 1 ou 2 livros. Então veja, essa peça que é pequena, ela já vai ser destacada. Também da mesma forma, a gente pode pegar um objeto mediano, que claro, que seja proporcional ao livro que você está colocando, ou usar até um prato. Aí você pode usar um pratinho que você tem em casa, que seja também afetivo, para poder destacar essa peça pequenininha. Aí ela consegue ficar em centro de mesa, consegue ficar em prateleiras. Claro, uma prateleira baixa para você conseguir enxergar o prato. A gente tem também aqui no Alto do Moura muito artesanato ligado à religião. Isso é uma dica também importante para quem gosta de religião, gosta de algum santo específico para colocar ali perto da cabeceira da mesa. Tem sim, faz total sentido. Os objetos religiosos de barro, eles são muito peculiares. Eles são muito bonitos, são diferenciados. Você não encontra em outro lugar. Aqui em Caruaru realmente tem uma variedade muito imensa. E consegue colocar também em centro de mesa, aí você vai naquela mesma regra. Pega uma imagenzinha maiorzinha, de repente uma imagenzinha de um outro santo, média, e pega um livro, uma Bíblia aberta. Então, assim, você faz essa composição de 3, tenta seguir essa regra. Se a prateleira for mais alta, não teria problemas colocar só o santo. Mas, assim, fazer uma composição tipo oratório. Em Pernambuco, essas peças podem ser encontradas em diversos espaços, como no Alto do Moura, em Caruaru, o maior centro de artes figurativas das Américas. Quem visita sempre leva uma ou mais peças para decorar o lar, como esta turista paraibana que se apaixonou por diversas delas. Me encanta o Nordeste, me encanta o artesanato, porque nós temos potencial de deixar a nossa casa muito bem decorada. Temos jarros pintados à mão, as nossas artesãs são muito dedicadas, a gente vê de uma loja para outra a diferença. Então não é uma coisa industrializada, é uma coisa criada, é a alma do artesão, porque ele faz deixar acontecer. E quando visitamos e levamos alguma coisa, recordamos, porque viagens são memórias. Eu estou de olho nas bonecas namoradeiras, vi os colares agora de mesa, eu estou escolhendo, eu estou dando uma geral, mas com certeza levar eu levo. A loja de Rosineide reúne artesanato de diversas partes de Pernambuco e até também de outros estados do Nordeste. Aqui há itens produzidos em barro, madeira, couro e até em palha. Eu tenho, assim, uma mistura, porque não só trabalho com barro, trabalho com palha, com couro, então tem de outros estados também. E quem vem de fora realmente fica hipnotizado, né, pelas peças e quer levar para casa. Dá para decorar todos os cantos da casa, né, com as peças que as pessoas podem encontrar aqui.
Com certeza, a gente tem as peças que pode decorar a casa, pode jardim, paredes, então a gente tem de tudo. A Liene produz itens decorativos diversos, mas a maior quantidade das peças é de arte sacra. Ela conta que quem leva acaba misturando fé e beleza em um único espaço. Tem gosto para tudo, né? Tem o cliente que gosta do tradicional, que são as bandinhas, os trios, já tem o pessoal religioso, que hoje está muito em alta. Tem também aqueles que gostam de colares, fazer composições, colares com vasos, tem os pendentes, tem máscaras, tem gaivotas, passarinhos, tem gosto para tudo, flores. Fazer uma composição numa parede com flores, com os elementos que a gente faz também, que são bem diferenciados. As imagens sacras tá muito em alta, o pessoal gosta muito. Nesse outro ateliê, a produção é alta. A linha de produção tem mais de 5.000 peças finalizadas por mês e já tem destino certo. Elas vão colorir a casa de muitos brasileiros. Cada peça que um artesão faz, um artista faz, vem de dentro, né? Vem uma emoção muito grande. E eu acho que é isso aí que vai somando mais e mais, porque todo mundo que vem comprar, eles também sentem a sinergia que a gente passa através da nossa arte, né? Faz uma peça, como diz a minha amiga Marlete, e muitos artesãos. Tem hora que a gente tá já dormindo, aí vem uma coisa cobrando da gente fazendo. Se a gente não levantar, se não colocar no barro, botar numa pintura, a gente não consegue dormir. Vê que beleza. Vê que beleza. Então não é a falta de um Vagostazil, de um remédio para dormir, um negócio para tirar a ansiedade, não. É a alma pedindo um tempinho de meditação, de você botar para fora tudo aquilo que é um sentimento. Isso é muito bonito. É isso, decoração com identidade. E o Carnaval de Bezerros foi encerrado oficialmente ontem com o bacalhau do Lula Vassoureiro, que há 70 anos arrasta os foliões em plena quarta-feira de cinzas. Como é tradição, a concentração do bloco foi na Praça São Sebastião. A turma já estava animada. De lá, o bloco saiu pelas principais ruas de Bezerros em direção ao centro, ao som de orquestras de frevo. Também não faltaram os papangus e, claro, a distribuição do bacalhau e do vinho. Foram mais de 100 quilos de bacalhau e 150 litros de vinho. O bloco leva o nome do artesão Lula Vassoureiro, patrimônio vivo de Pernambuco, que herdou o ofício do pai. A festa começou na década de 50 e segue animando os foliões na quarta-feira de cinzas, encerrando oficialmente o Carnaval de Bezerros. Agora é contagem regressiva para a folia de Momo do ano que vem. Quanta festa, hein? E amanhã tem Som e Sotaque aqui no AB1. A nossa convidada dessa sexta-feira é a cantora Andresa Almeida. Dá só uma olhadinha no que está sendo preparado. Família, amanhã tem Som e Sotaque com essa fera, Andresa Almeida. Obrigado. Bora cantar comigo assim, ó. Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, esse amor pra mim se fez dentro do meu coração. Do meu coração pois no seu amanhã. Som e Sotaque. Esse amor Beijo. pra mim se faz e não pode acabar jamais. E o seu AB1 está terminando agora, desejando uma ótima tarde para todo mundo. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!